Eu vou voltar agora com o caso da criança, certo? A criancinha de 2 anos segue internada no Hospital de Emergência e Trauma após se engasgar com comida em um berçário lá em Mangabeira 2. Os funcionários ainda tentaram realizar a manobra do desengasgo. Eu não tenho informação se eles conseguiram desengasgar a criança, mas o quadro dela foi piorando e a criança foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma. A Alamara tá lá, já chegou? Deixa eu chamar a Alamara agora ao vivo, que traz mais informações. Ô Alamara, você tem informação se a família conseguiu, ou se a família não, se os funcionários conseguiram fazer a manobra de desengasgo? Olha, Fábio, a gente esteve lá na creche, né, na tarde de hoje, conversou com a diretora, inclusive daqui a pouco a gente vai trazer essa fala dela. Eles disseram que tentaram, que são habilitados a fazer essa manobra, que fizeram o curso, tem certificado, só que infelizmente o quadro da criança só piorava. Então eles tiveram a iniciativa de levá-la até o Trauminha, a princípio, né, levaram a criança até o Trauminha num carro particular lá da família, da creche, e acionaram o SAMU. E aí foi quando uma equipe do SAMU, né, uma USA, uma unidade de suporte avançado do SAMU, foi até lá dar continuidade a todo o procedimento de emergência a essa criança, que infelizmente durante esse processo, né, a transferência do Trauminha ao Hospital de Trauma, ela teve 2 paradas cardíacas, mas a equipe conseguiu reverter essa situação. A criança segue em estado grave na UTI do Hospital de Trauma. Tudo aconteceu na tarde de hoje, no momento da refeição. A própria diretora, né, a proprietária lá da creche, ela conta que estava dando o almoço da menina de apenas 2 anos, quando ela se engasgou e aconteceu tudo isso. A gente ouviu o médico do SAMU e ele traz mais detalhes do momento em que eles chegaram até a criança e todo o procedimento. Vamos ouvi-lo. A paciente, né, estava numa creche, né, onde estava se alimentando, e aí apresentou uma broncoaspiração, né, um engasgo, né, e aí broncoaspirou e o alimento foi parar no pulmão, tá? O paciente, o SAMU foi acionado para fazer a transferência da paciente do Trauminha de Mangabeira para o Hospital de Trauma, né, e ela fez essa transferência sem intercorrências, né, encontra-se, né, no estado grave, mas estável hemodinamicamente. Ela chegou a ser entubada? Sim, ela foi entubada pela equipe do Hospital do Trauminha de Mangabeira, né, onde foi o primeiro atendimento, né, devido ao quadro, né, da respiração, né, o alimento estava afetando a respiração da paciente. Doutor, teve informações que ela teve uma parada cardíaca, procede? Isso, a paciente apresentou, né, durante a entrada no Hospital do Trauminha de Mangabeira, apresentou cerca de 3 paradas, mas com retorno rápido da circulação, né, nos primeiros ciclos, porque estava sendo bem assistido, né, pela equipe do hospital. Olha, os pais, né, foram comunicados pela creche sobre o ocorrido quando a criança já estava no Trauminha, chegaram até lá desesperados, né, a mãe, familiares. Nós estivemos na frente do Hospital de Trauma, conversou com a avó da criança também, a avó materna, que está inclusive muito aflita, tias também, muitos familiares na frente do hospital lá fazendo oração e torcendo para que a pequena de 2 anos saia dessa situação, né, grave em que ela se encontra. Vamos ouvir agora a avó materna. A diretora da creche levou ela direto pro Trauminha, né, que ela estava engasgada, aí ligou para a mãe dela, ela já estava no hospital, né, que a escola levou. E depois foi o que aconteceu, né, a menina está em estado grave, né, tá entubada, né. Aí não sei quais são os procedimentos que vai acontecer agora. A gente ouviu aí a avó da criança, né, a avó materna. A avó paterna também estava lá, muito abalada, não quis gravar com a gente, não é para menos, né? Uma amora de 2 anos que já está nessa creche, a creche já atendia essa criança há pouco mais de 1 ano. Inclusive a creche, ela atende crianças de 3 meses a 11 anos, já está em funcionamento há mais de 14 anos, e a gente ouviu também a diretora. Vamos ver o que ela diz
sobre esse ocorrido e como foi todo o procedimento de todos que estavam no momento. Por volta de meio-dia, né, a criança estava almoçando. Primeiro, ela quis comer sozinha, mas como mela, tudo, né, aí a gente vai e dá ali assistência. Comendo direitinho, ela já estava comendo há algum tempo, devagar, e de repente, uma das últimas colheres, ela começou a faltar ar. E aí, nesse falta de ar, a gente foi, né, saber o que era a questão de alimentação, tudo na boquinha dela, e ela estava engasgada. Prestamos os primeiros socorros, né, que temos da Lei Lucas, e imediato levamos para o Trauminha, para justamente os médicos dar lá o suporte. Vocês são habilitados a fazer esse atendimento de primeiro socorro, foi feito da maneira correta, e aí viram a necessidade de levá-la para o Trauminha? Temos sim, todo ano a gente faz, né, os primeiros socorros com o pessoal habilitado. Temos certificado, né, que eles dão para que a gente possa fazer esse treinamento em qualquer situação adversa como essa. Como que estava a situação da criança no caminho daqui até o Trauminha? A criança estava com falta de ar, mas ela não estava com nenhum amolecimento, nem desacordada, não. Ela chegou acordada. Eu sei que eu não posso comparar, né, um sentimento de uma mãe para um sentimento de um gestor. Mas eu tenho essas crianças como se fossem filhos. E para mim é desesperador essa situação, né? Eu estou sedada por conta da situação. É triste. Qual é o ser humano que quer uma criança passar por essa situação, né? Ela não foi induzida ao engasgo, ela se engasgou. Então, assim, é desesperador. Estamos desesperados. Eu estou desesperada. É óbvio que ninguém vai negligenciar uma coisa dessa, ninguém vai deixar uma criança passar uma situação dessa de propósito. Acidentes, incidentes, eventos como esse são inesperados e eles acontecem. A questão é a gente ter o treinamento devido para esse tipo de criança, para esse tipo de atendimento que a gente está servindo. Quem se propõe a cuidar de criança se pressupõe que tem o atendimento devido, o treinamento. E ainda assim, não é garantia de que isso pode acontecer de forma eficiente e eficaz. E me parece que as manobras, pela fala dessa senhora, elas foram feitas, ou pelo menos tentaram fazer essa manobra, mas parece que está evidente que não foi suficiente ali. Chamaram o socorro e a criança foi. Eu estou narrando aqui mais uma vez porque está muito vivo na minha cabeça o desespero dessas pessoas que estavam ali e também do socorro que foi feito da criança. Ela teve 3 paradas cardiorrespiratórias durante o socorro, mas com a recuperação muito rápida, segundo o paramédico. E a criança lutando para sobreviver. E chega no hospital de emergência e trauma com a vida preservada. Tecnicamente, ela broncoaspirou. O que é broncoaspirar? Ela vomita a comida, só que ela ingere novamente a comida pelas vias aéreas. E aí tem um problema, porque cai na via aérea e vai para os pulmões. A comida vai para o pulmão. E aí é onde mora a complicação, certo? Ela pode estar bem sob o ponto de vista do engasgo, mas ela broncoaspirou. A comida foi para a região dos pulmões. E aí é onde é que está a concentração da equipe médica nesse momento e a nossa aqui pedindo para que Deus salve a vida dessa criança. Mas eu tenho uma atualização, vou voltar aqui ao vivo com a Lamara Barros, porque ela tem algo para nos passar. Pode falar, Lamara. Você explicou bem aí, né, Fábio, que a complicação está nessa questão do alimento ter entrado no pulmão, porque tem uma notícia que traz uma esperança para a família, que no caminho, quando estava passando o efeito da sedação, a criança teve um certo agito, né, ela se agitou tentando arrancar os aparelhos que estavam nela, afinal ela está entubada, né, até o momento, em estado grave. Então, para a equipe médica, isso já é uma boa resposta a criança ter reagido.
sentido, mas aí foi sedada novamente, até para não atrapalhar o procedimento para estabelecer ela e ela voltar ao seu estado normal, que é o que a gente está orando e torcendo para que aconteça, né? A gente está em contato direto aqui com a avó, está passando todas as atualizações, ela continua em estado grave, porém está estável, não teve, né, nenhuma piora ou melhora, e estão aguardando um aparelho que só tem em Campina Grande para realizar um exame importante aí para um procedimento que precisará ser feito aí nessa criança. Vamos continuar torcendo e trazer boas notícias sobre a recuperação da Amora de 2 anos. Volto com você. A gente não sabe tecnicamente que aparelho é esse, Esteniel. Eu queria entender melhor que aparelho é esse. Ele está vindo de Campina Grande, é isso? Tá. Essa é uma informação passada pela família, não é nem uma informação oficial do Hospital de Emergência e Trauma. A assessoria do Hospital de Emergência e Trauma, a gente já tentou, não tivemos resposta ainda, mas contando com a nossa grande audiência, se vocês puderem nos informar tecnicamente o que é que está vindo de Campina Grande, se é que está vindo alguma coisa realmente de Campina Grande, para tentar preservar a vida dessa criança. Eu tenho fé que vai dar certo. Pedi para você e vou pedir novamente. Independente da sua fé, da sua religião, da igreja que você congregue, da fé que você professe, peça a Deus pela vida dessa pequenininha de 2 anos. E nós vamos continuar acompanhando, tanto no decorrer do programa de hoje, quanto dentro da nossa programação, tá? Obrigado, Alamara.